A verdade de cada um. Olha, meu querido amigo, eu vou relatar algo que talvez já tenha se passado com mais alguém que esteja ouvindo a minha carta, a minha história. Mas vamos aos fatos. A minha mãe, ela era tão apaixonada assim pelo meu pai, mas tão apaixonada, que eu admito até que ela gostasse mais dele do que gostava de mim como filha. Ela até gostava de mim, mas não era aquele amor como ela sentia pelo meu pai. Amor de verdade não era. Ela sentia esse amor extraordinário, era exatamente pelo meu pai. E isso eu me lembro desde a minha mais tenra infância. Eu era uma garotinha, eu devia ter completado o quê? Pouco mais de 5 anos, caminhando para 6, e me lembro. Quando o meu pai chegava, a minha mãe se esquecia totalmente de mim. Não estou exagerando, não. A partir do momento que meu pai pisava dentro da nossa casa, ela se colocava à disposição dele, sabe? À disposição total dele. E ela colocava no quintal para brincar, se fosse durante o dia, e me proibia de ficar entrando em casa. E se fosse de noite, então, ela me colocava em meu quarto com os meus brinquedos, boneca e todas aquelas bugigangas que adoram as meninas. Trancava a porta do meu quarto e me fazia ficar lá, quietinha. Ou seja, eu não podia, em hipótese alguma, ficar atrapalhando o namoro deles. De mim, se eu aparecesse na sala, ela imediatamente me tirava de lá. E ainda, o que meu pai pedisse para eu ficar, ela logo ia dizendo: não, nada disso. Nada disso. Criança não tem que se misturar com adulto. Lugar de criança é com seus brinquedos e longe de onde possam estar os adultos. Então, como eu era filha única do casal, eu vivia pelos cantos e sempre sozinha. E para minha mãe, tinha que ser exatamente assim, porque ela era apaixonada pelo meu pai. Mas sabe aquela coisa do amor? Benzinho, vem cá. Pro meu pai tudo. Benzinho, vem cá. Pro meu pai tudo. E pra mim, fica quieta, menina, vai pro teu canto. Você sabe que lugar de criança é pra lá. Eu queria ficar com ele, o meu pai, o tempo todo, mas ela não permitia. Ela não queria que ninguém atrapalhasse o namoro dos dois, nem mesmo eu, que era filha do casal. Não sei se mais alguém no mundo, pergunto, já teve uma mãe desse jeito, desse tipo. Mas minha mãe era assim. Minha mãe era uma baiana muito bonita chamada Dinorá. O nome da minha mãe. A Dinorá, minha mãe baiana, conheceu meu pai em Salvador. Meu pai, uruguaio, ou como dizem os baianos, uruguaiano. Sabe de onde meu pai é, do Uruguai? Punta del Diablo. É uma pequena cidade piscatória e turística à beira-mar, na costa leste do Uruguai. Nossa casa, lá em Punta del Diablo, nossa casa ficava num lugar chamado Praia dos Pescadores, que ficava repleta de barcos de pesca. E havia até um monumento lindo, chamado de Monumento Branco, de Artigas a Bolívar, bem assim no cimo das rochas. Nas proximidades existiam as bancas para vender artesanato e a praia de Ribeiro, conhecida por ondas propícias ao surf. Iam os surfistas do mundo inteiro para lá, para a praia de Ribeiro, lá em Punta del Diablo. Era uma das praias mais lindas do mundo, a tal da Praia Grande lá, de areia, toda feita em areia em forma assim de curva. A areia da Praia Grande, ela vai fazendo aquelas curvas e as curvas se encaixavam uma na outra, sabe? Coisa mais linda. Essa praia faz fronteira, inclusive, com o Parque Nacional de Santa Teresa, o qual se encontra marcado por eucaliptos e pinheiros. Olha, a cidade é um verdadeiro paraíso, apesar do nome ser Punta del Diablo. Mas é um paraíso. Mas o nome, Punta del Diablo. Mas vocês
vão entender que foi nesse paraíso, com esse nome estranho, misterioso, que eu vivi o meu inferno. Exatamente pela loucura da minha mãe por Marcel. O nome do meu pai é esse. Minha mãe de Dorá, meu pai uruguaiano, como dizem os baianos, Marcel. Meu pai, a minha mãe era muito dedicada a ele, já disse isso. E ela me deixava muito sozinha. A minha mãe me deixava muito sozinha. E ela não se importava de que Javier era aquele senhor. Ele tinha mais de 50 anos à época. Javier apareceu em Punta del Diablo, deixou toda a sua família e foi viver lá. Comprou um barco, o barco era dele, e ele vivia sozinho por lá. Morava no barco. Ele fez amizades com os meus pais e ele começou a frequentar nossa casa. Javier, ao me ver sempre sozinha, praticamente abandonada, ele foi se aproximando de mim, ele foi se achegando a mim. Vocês estão entendendo ou não? O Javier, ele foi se aproximando de mim, ele foi se chegando a mim, ele fez amizade com meu pai, com a minha mãe, começou a frequentar nossa casa, mas ele foi se ligando em mim. Ele era um tiozão ele queria sempre brincar com a menina era eu. A minha mãe não se importava, não. A minha mãe até gostava, porque o problema dela não era que eu estivesse com adultos e nem estranhos, mas sim o problema da minha mãe é que eu não atrapalhasse o namoro dela com meu pai. A Javier, ele sabia do que eu gostava. Eu amava miniaturas de barcos. Eu adorava ganhar barquinhos em madeira, plástico, olha, fosse o que fosse. E ele trazia cada barquinho, um mais lindo do que o outro para mim. E ele entrava direto no meu quarto. E o Javier, ele ficava lá dentro, brincando comigo, só comigo, enquanto a minha mãe podia ficar a sós nos namoros com o meu pai. No início, a porta do quarto ficava aberta, depois encostada e depois fechada. E Javier, se aproveitando da minha inocência, ele começou aos pouquinhos fazendo carícia nos meus cabelos. Depois ele começou a fazer carícia na altura dos meus peitinhos. E não demorou muito, ele começou a fazer carícias íntimas em mim. Eu, uma menina, eu estranhava, mas ele me distraía com os barquinhos em miniaturas que ele trazia e as histórias que ele contava de que nós iríamos, eu e ele, dentro daqueles barquinhos, nós iríamos para o mar, junto com os barquinhos, todos no mar. E enquanto isso, as carícias íntimas prosseguiam. E tudo foi crescendo um pouco a cada dia. Havia dias que ele ficava com seu membro masculino para fora. E assim ele foi deixando até que eu fui me acostumando. E quando ele percebia que aquilo para mim já tinha entrado na normalidade, na rotina, aí ele me fez colocar a mão no pênis dele. Ele me fez segurar. E depois de segurar, ele me pedia para movimentá-lo, assim, indo para frente e para trás. Ele chamava o seu pênis, ele dizia que era o leme do barco. O leme do barco é a direção do barco. Isa, ó, vem cá. Vai dirigindo o barquinho, tá vendo? Você mexe aqui. Isso. Aí, ó, o barquinho vai mexendo, ó. Você vai dirigindo o barquinho. Esse aqui é o leme do barco. O barquinho vai sendo dirigido no mar. Vai para frente. Isso. Agora para trás, para frente, para trás. Vai mais rápido, para frente e para trás. Vai. Isso. Vai. Agora vem uma onda, Isa. Uma onda. Era nesse momento que ele ejaculava, dizendo que aquilo era uma onda, era água do mar. Ele foi criando essas ilusões na minha cabecinha de menina, e eu, inocente, fazia tudo aquilo. Por fim, ele foi
me convencendo a lamber aquilo tudo. E depois que eu deveria me sentar naquilo para não poder perder jamais o controle do barco. E foi assim que um dia, sem dificuldades, ele me levou pro barco dele, o barco dele de verdade. E ele me colocou no seu leme. Só nós dois dentro do barco. E ele fez tudo comigo. Tudo o que vocês puderem imaginar. Javier começou comigo quando eu tinha meus quase 7 aninhos. 7 anos. E foi seguindo naquilo comigo, até que eu completei os meus 14 anos. Outras palavras, Javier, ele abusava de mim. Esse tempo todo, ele abusou de mim. Aos 14 anos, eu já não era mais tão inocente. Eu já entendia tudo o que acontecia. E agora, com 14 anos, eu me negava a fazer o que ele, Javier, queria que eu fizesse. E ele estava nitidamente perdendo o controle da situação. Foi quando ele me mostrou que ele tinha armas de fogo. E não eram poucas, não. Ele me mostrou que ele tinha armas de fogo, revólveres, pistolas. E ele sabia que agora ele teria que fazer uso da força para me dominar, porque eu tinha 14 anos. E ele dizia que com aquele armamento todo, se eu não fizesse o que ele queria que eu fizesse, ou se eu abrisse a boca para falar sobre nós, ele mataria a minha mãe, ele mataria o meu pai e, por último, ele me mataria e me jogaria para os tubarões no mar. E ele falava isso com ódio nos olhos e ele me assustava. Então, a partir dos 14 anos, já não era mais inocência da minha parte, mas agora era medo. Por medo, eu continuei cedendo aos seus caprichos. Mas a verdade é que havia diminuído bastante a frequência. Só quando ele conseguia me encontrar sozinha, e em virtude disso, eu fazia questão de estar sempre acompanhada de alguém. Ainda assim, tudo se arrastou por mais 3 anos. Mais 3 anos. Quando eu completei 17 e me aproximando de ter 18, eu resolvi fazer aquilo. Eu tinha que fugir daquele inferno. A minha mãe só gostava de mim, não era o bastante. Ela amava meu pai. Ela gostava de mim, mas amava meu pai. E meu pai era igual. E depois, meu pai passava mais tempo fora do que em casa. Meu pai passava mais tempo nos barcos do que em casa. Foi aí que, pertinho dos 18 anos, eu resolvi fugir de casa. Comprei uma mochila imensa, aquela cheia de repartições, e enfiei na minha cabeça: eu vou virar a Isa mochileira. E a razão para isso era tudo que eu já tinha sofrido e ainda sofria naquele paraíso, entre aspas, Punta del Diablo, o meu inferno. O meu inferno, por causa de um diabo chamado Javier. Eu havia me tornado uma pessoa triste, melancólica, sentia um vazio, um medo de tudo. Eu vivia com a alma no fundo do poço. Eu não tinha amizades. Eu cresci num mundo de adulto, um mundo triste e vazio. Eu não queria ter ninguém, justamente por conta disso. Eu não sabia o que era amor na prática. Eu ouvia falar de amor, mas na prática eu não conhecia. Então,
Então eu não tive dúvida. Eu peguei a minha mochila cheia de repartições e eu enchi a minha mochila de perfumes importados. Perfumes importados que eu achei no barco do Javier. Ele era contrabandista. Então eu resolvi pegar aquela carga de perfumes importados para me ajudar, pelo menos naquele início. E aí, como diz o nordestino, eu arribei. Eu caí no mundo. Eu arribei. Eu caí no mundo. Peguei carona com um caminhoneiro lá em Punta del Diablo. E depois outro. E depois outro. Até que eu atravessei a fronteira do Uruguai com o Brasil. E agora eu estava no Brasil, no país onde eu tinha nascido, e saí daqui com apenas meses. E me tornei mochileira de verdade. Isa, a mochileira. A carga de perfumes de fato me ajudou. Eu vendia perfumes, cada vidro com 100 ml, a mais de R$200. E era aquele o meu sustento naquele início. Depois eu aprendi numa feira de artesanato com os artesãos a confeccionar colares de miçangas, brincos, pulseiras, objetos em couro, e eu comecei a ganhar dinheiro com isso e sobrevivia. Sabiamente eu deixei os perfumes mais caros da carga para vender no fim. Vidros com 250 ml eu cheguei a vender por R$500. Eram perfumes valiosos. Valiam muito mais do que isso. Eu cheguei a vender perfume de 250 ml por R$500. Foi na rua que eu completei 18 anos. Até que naquele dia, foi logo após o meu aniversário de 18 anos, para mudar de uma cidade para outra, era assim que eu vivia, mudando de uma cidade para outra, eu aceitei uma carona de um motociclista. Ele me conheceu na feira e ele colocou na minha cabeça que eu deveria ir com ele. Depois vamos junto. E ele colou em mim. Ele também vendia uns produtos. Soube para onde ele ia. Era o mesmo lugar para onde eu ia. Eu acho que ele descobriu. E ele me ofereceu carona na moto. E eu aceitei. Joguei a minha mochila nas costas, sentei na sua garupa e partimos para esse mundão de meu Deus. Eu tinha medo. Lógico que eu tinha medo. Eu tinha medo, mas o desafiava. Íamos bem pela estrada. Íamos bem pela estrada, pavimentada, estrada asfaltada. Quando o motociclista, ele resolveu entrar por uma estrada de terra. Ele sai da rodovia, da BR. Ah, por quê? Nós vamos cortar mais de 100 quilômetros por aqui. Eu sei um caminho aqui por dentro. Vai ser mamão com mel. Ok, tudo parecia que ia bem. Foi quando eu comecei a observar que a estrada, agora optada pelo motociclista, a estrada, na medida em que ele andava, ia se tornando cada vez mais erma. Difícil a estrada, estreita, muitos buracos, pontes praticamente destruídas. Eu o abordei. Rael, mas que caminho é esse? Será que isso vai dar em algum lugar? Só tem buraco, mata fechada de um lado e de outro. Rael, olha a ponte que você vai passar, meu Deus, para, Rael, olha a ponte. Nessa hora, ele parou a moto. Ele me fez descer da moto. Não tinha a menor condição de passar com a moto funcionando sobre aquela ponte. Eram 2 pedaços de madeira. Fosse um carro, uma madeira era para uma roda, a outra madeira era para outra roda. Mas, como era moto, ele, com medo de cair dentro do rio, me fez descer. Aí ele passou com a moto, mas não com ela ligada, passou com a moto empurrando a moto. E eu
atravessei sobre a madeira, sozinha e a pé. Do outro lado, montamos na moto novamente, e ele dizendo que valeria muito a pena aquele caminho. Ele estava cortando muitos quilômetros, e ele foi assim, se embranhando, por aquele mato. Mais uns quilômetros. E aí o Rael, o motociclista, ele mudou radicalmente de assunto. Ele começa a me chamar. Isa, mas você é gostosa. Que ele percebesse, eu fui puxando com dificuldade, porque havia muito solavanco, muito tranco, muito buraco, muitos pulos da moto naqueles buracos, mas eu fui puxando com a minha mão direita e eu peguei o objeto que não revelei até aqui, mas que tinha sido apanhado por mim junto com a carga de perfume importado do Javier. Era uma pistola, era a menor das pistolas. E eu levei aquela pistola de cano curto, pequena, eu levei para usar numa ocasião assim, como aquela que agora se apresentava. E com a pistola agora na minha mão, eu encostei o cano da pistola na costela do motoqueiro Rael e pedi para ele: "Cê cala a tua boca. Você não fala desse tipo de assunto comigo." E a reação dele foi parar a moto. Falou que eu tava brincando. Quem tá brincando? Eu? Não, eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu não vou tocar mais nesse assunto. Pode guardar a arma. Não, eu não confiei. Mantive a pistola em minha mão. Mas não podia ficar naquele meio de mato, não. No meio do nada, o que eu ia fazer ali? Então Rael disse que ele iria voltar a pilotar a moto, que ele ia calar a boca dele, ele não ia tocar mais naquele assunto. Ele ia pilotar a moto dele. Que eu me sentasse atrás como eu vinha e que guardasse a arma. Tudo bem, eu não guardei a arma. Eu disse que viajaríamos sim, mas eu segurando a moto, eu segurando a arma na mão, eu segurando a arma. Ele concordou. Houve silêncio naquele recomeço de viagem. Houve silêncio. Mas aí vinha uma descida, declive, e ao fim daquela descida uma curva. Rael, ele resolveu, a seu modo, acelerar a moto na descida, dando-lhe grande velocidade. Ele foi acelerando a moto, velocidade. E aí embaixo, quando estava terminando a descida, o declive, aí ele tentou fazer a curva. A sua intenção era me derrubar.
E ele me fez, de fato, ele me fez cair da moto, mas eu caí com a arma. Ele queria provocar um acidente, deu certo para ele. Ele conseguiu. Eu de fato caí, mas não na estrada, dentro do mato. Eu me lembro do meu corpo voando dentro do mato e de quando eu bati com a cabeça naquele pequizeiro. Eu bati com a cabeça no pequizeiro e tudo se apagou, tudo escureceu. Quando eu acordei, eu queria saber onde eu estava. Quando eu acordei, eu queria saber onde eu estava. Eu acordei com estalos. Sabe quando você escuta estalos da lenha queimando no fogo? Estalos da lenha. A lenha, quando está no fogo, ela dá uns estalos. Eu acordei com aqueles estalos da lenha no fogo e um cheiro bom de comida sendo preparada. Tentei me levantar de uma rede onde eu estava. Não consegui, até porque a minha perna direita, na altura do tornozelo, a minha perna estava para cima. Na altura do tornozelo, estava amarrada na rede com uma tala de madeira ali no tornozelo. Meu Deus, onde eu tô, hein? Meu Deus, onde eu estou? Foi quando eu ouvi a voz daquela senhora. Uma mulher idosa, com certeza beirava 70, pelo menos 70 anos. Um lenço amarrado na cabeça. Quando ela me viu assim acordando e perguntando: meu Deus, onde eu estou? A voz dela se fez ouvir. Ô, minha filha. Ô, minha filha, acordou? Seu anjo da guarda é bom demais. Eu tô aqui mexendo no fogo. Às vezes a lenha dá esses estalos, que tá meio verde. Ô, minha filha, teu anjo da guarda é bom demais. Você tá viva por sorte. Sabe onde te achei? Te achei debaixo do pé de piqui. Você tava mais morta que viva. Te arrastei até aqui em casa com a ajuda dessa rede. Eu vim buscar a rede, deitei você em cima e vim puxando a rede. Onde você tá deitado agora? Aí eu coloquei a casquinha. Eu coloquei a casquinha pra lamber suas feridas. Né, casquinha? Eu olhei e vi que casquinha era o nome da cachorra amarela deitada perto da rede. Né, casquinha? Olha, filha, o seu tornozelo é que tá mais feio. Eu coloquei mastruz, erva de Santa Maria e arnica também, tá em tudo aqui do mato. Você vai ficar boa. Pior é o galo, né? É o galo na sua testa, que você bateu a cabeça no piquezeiro. Tá roxo, olha, tá grande, feio. Não sei como não ofendeu o cérebro por dentro. Acabei de fazer o almoço. Franguinho com molho, arroz, feijão e uma mandioquinha que eu planto aqui, mais molinha, bem cozida. Vou almoçar? Tá com fome, filha? Você não comeu nada desde que você chegou. Aquela senhora era a Dona Pierina, respondendo às minhas perguntas. Me explicou que eu estava sozinha quando ela me encontrou. Queria saber como eu estava naquela situação. Contei para ela durante o tempo em que almoçamos. O almoço de Dona Pierina estava maravilhoso. Conversei com ela. Quando me achou, eu estava sem mochila
segundo ela, perguntei. Eu não estava com a mochila? Tava nada, tava sem nada. Então eu deduzi que o cafajeste do motoqueiro do Rael tinha levado tudo com ele. Mochila, o dinheirinho que eu tinha, a arma. Fiquei naquela casa com a dona Pierina. Era uma casa simples, de madeira, no meio do mato. Na casa, dona Pierina e a Casquinha. Casquinha era a cachorra. Mas eu vou contar para vocês depois por que o nome dela era Casquinha. Se prepara, vocês vão ficar bobo por que o nome da cachorra era Casquinha. Só que esse encontro, naquela casa de madeira, no meio do mato, com aqueles estalos da lenha no fogão a lenha, com aquele arroz, feijão, mandioca molinha, franguinho com molho, mais a casquinha por perto. Esse encontro iria mudar completamente a minha vida. Quando eu digo mudar completamente a minha vida, eu estou dizendo que vai mudar da água para o vinho a minha vida. Minha carta é longa e tem que ser, porque são muitos detalhes. Amanhã, nesse mesmo horário, aqui, nesse canal, não perca a segunda parte da minha história. Mas eu quero ver se você se arrisca a adivinhar por que o nome da cachorra era Casquinha. Manda o teu comentário pra cá.